para o nosso capítulo 12, né, o nosso livro, para as complementações da aula de hoje. Então, assim, eu solicito que eu quero dizer a vocês que vocês, por favor, fechem os microfones de vocês e após a aula a gente vai abrir, então, o microfone para que vocês possam fazer as interrogações de vocês, os questionamentos, aquilo que vocês acharem melhor, né? Muito bem. Então, o filósofo Hegel, né? O nome completo dele é George Wilhelm Friedrich Hegel, né? Ele foi um importante filósofo alemão, né, do final do século XVIII e começo do século XIX, né? E a filosofia dele é a filosofia conhecida como hegelianismo. E se baseava essa filosofia na ideia principal de que a realidade é capaz de ser expressa em categorias reais. Então, o filósofo Hegel era um filósofo também que dizia que as concepções filosóficas do passado eram sem vida, eram concepções não históricas e, portanto, tendenciosas. E por isso, então, em virtude disso, ele defendeu a forte ligação entre história e filosofia. É considerado um filósofo da história, né? Porque a historicidade, né, é uma característica central da filosofia hegeliana. Então, o Hegel nasceu em 27 de agosto de 1770, em Stuttgart, Alemanha, e morreu na cidade de Berlim, na Alemanha, em 14 de novembro de 1831. Portanto, ele foi um filósofo que viveu 61 anos. A morte de Hegel é considerada prematura, porque em meados de 1825, 26, por aí, 27, a Alemanha começou a sofrer um surto de peste bubônica, né, de peste negra. E quando, então, a peste bubônica chegou em Tübingen, né, em Tübingen, onde o Hegel era professor, então o Hegel decidiu partir de lá e as pessoas, então, saíram, né, das grandes cidades, passaram a se refugiar na zona rural, né? E aí o Hegel, então, se precipitou, né, lá do lockdown, né, que foi decretado na Alemanha, e voltou precocemente. Nessa época, ele já estava trabalhando, ele já tinha se instalado em Berlim, ele era professor da Universidade de Berlim. Então, ele voltou prematuramente a Berlim antes do fim da epidemia, e com isso ele acabou contraindo peste bubônica e acabou morrendo, né? Então, por isso que nós falamos assim que a morte dele é uma morte prematura, né? Os principais interesses da filosofia hegeliana são a lógica, a filosofia da história, né? Ele é um filósofo que vai colocar a filosofia da história em evidência. Ele também é um filósofo que vai falar sobre religião, metafísica, epistemologia e filosofia política. Na questão da epistemologia, o filósofo Hegel foi um daqueles que não aceitaram, né, a solução que Immanuel Kant havia dado para o problema do conhecimento. Então, ele achou a posição kantiana insuficiente e ele também, então, vai tentar, aí, como nós vamos ver daqui a pouco no nosso livro, ele vai, então, propor aí algumas coisas, né, e essas proposições que ele põe, né, levam a outras conclusões sobre o conhecimento, né, que fogem da tradição kantiana. Em virtude de ser um filósofo também que escreveu sobre filosofia política, ele vai acabar sendo um dos principais teóricos do direito na época em que ele viveu. As principais obras de Hegel são a Fenomenologia do Espírito, de 1806, Ciência da Lógica, 1812 a 1816, né, foi uma obra escrita ao longo de 4 anos,
a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, publicada entre 1817 a 1830, e Elementos da Filosofia do Direito, de 1817 a 1830. Então, agora vamos para o nosso livro, né? Então, vejam só. O filósofo Hegel, né, que nós começamos com ele a partir da página 13 do nosso livro, ele é considerado o último filósofo a escrever do ponto de vista de um sistema filosófico. Então, o que é um filósofo que escreve um sistema? Um filósofo que escreve um sistema é um filósofo que escreve sobre os principais temas da história da filosofia. Então, vamos só voltar aqui na apresentação sobre o Hegel. Então, observe aqui as áreas de interesse dele, né? Então, essas áreas de interesse dele aqui são praticamente todas as áreas da filosofia: lógica, filosofia da história, né? Metafísica, epistemologia, filosofia política. O que falta aqui é ética e... o termo que está faltando aqui é ética, né? Mas a ética hegeliana está embutida dentro do conjunto da sua obra, né? Então ele é considerado o último filósofo a escrever sobre todos os temas da filosofia. Após ele, os filósofos têm escrito sobre temas isolados da filosofia, não se preocupando mais em sistematizá-la, né? Então, por isso nós dizemos que é o último grande sistematizador da filosofia, né? E aí, como destaca aqui o primeiro parágrafo aqui do nosso livro, ele foi o filósofo mais influente da primeira metade do século XIX, né? E é considerado até hoje uma das maiores figuras, né? Uma das figuras mais importantes da história da filosofia. Eu tinha antecipado na sala de aula, né, que em Hegel nós temos a chamada direita hegeliana, né, de onde nós tivemos aí os teóricos, né, que começaram a influenciar o desenvolvimento de um Estado imperialista na Alemanha, de um imperialismo, né, cuja culminância nós já vimos que é a ascensão do nazismo, né, de Adolf Hitler, com o Partido Nazista, no período entre guerras, né, até a Segunda Guerra Mundial, e a chamada esquerda hegeliana, né, que é um dos braços que deu origem ao movimento socialista, uma vez que o jovem Marx, né, o Karl Marx, ele era membro da esquerda hegeliana, né? E nós temos também em Hegel o nascimento o embrião de outras filosofias bastante populares no século XX, a chamada filosofia analítica também, né? Começou em Hegel, essa filosofia, né? Muito bem. Então, Hegel, o que ele faz? Ele dá continuidade ao desenvolvimento da filosofia idealista alemã, certo? Então, aí nós temos uma relação de continuidade entre o jovem Schelling e Hegel, certo? E o Hegel, então, ele vai partir da intuição de Schelling, né? Ou seja, Schelling propôs que o objeto da investigação da filosofia deve ser a própria relação, né? E aí o Schelling, então, vai partir de uma intuição intelectual. E essa intuição é rejeitada por Hegel, né? Porque para o Hegel, tudo deve ser comprovado racionalmente, né? E toda tentativa de prova deve passar pelo crivo crítico da razão, devendo responder a todas as objeções que possam ser levantadas. Então, o que nós temos aí, então, na filosofia de Hegel? Nós temos na filosofia de Hegel dois princípios básicos. Primeiro, a razão deve poder provar que o conhecimento é possível, mostrando que há uma identidade entre o pensamento e o ser. Ou seja, mostrando que há uma lógica, né? Há uma lógica no fundamento do ser, né?
E depois ele vai dizer, então, que a razão deve encontrar o fundamento de todo conhecimento. E o fundamento de todo conhecimento é a própria razão, é ela mesma. Ou seja, a razão, segundo Hegel, deve ser capaz de conhecer o seu próprio fundamento, e esse fundamento é o mesmo fundamento do ser e da existência. Então, o Hegel vai propor, enfim, a ideia de uma identidade entre ser e pensar. Ou seja, para Hegel, a realidade é racional e a racionalidade é real, não é? Então, dessa forma, a filosofia hegeliana busca compreender as diversas maneiras em que a razão se manifesta na realidade, certo? E aí, vejam só, o Hegel, então, com a sua obra A Fenomenologia do Espírito, publicada em 1807, ele vai criticar a noção de intuição intelectual de Schelling. Ele vai afirmar que essa noção era como uma noite onde todas as vacas são pardas, né? Pela falta de diferenciação que essa noção trazia, né? Que essa noção trazia. Então vejam só, nela tudo era igual e o mesmo. Então, com isso, o Hegel e o Schelling vão romper relações de amizade e de diálogo filosófico, né? Era muito comum no passado ter essa questão aí, porque o que acontece? A filosofia ela é um eterno vir a ser, ela é um eterno devir, certo? Ou seja, o devir ele não tem uma identidade fixa, a identidade da filosofia não é que mudou, é que o conhecimento filosófico ele vai se aperfeiçoando e vai se, como é que se diz? Ele vai se aperfeiçoando, vai se atualizando. Então, alguns conceitos deixam de ser seguidos, né, e passam a ser deixados de lado, porque outro filósofo vai e acaba superando aquele filósofo que tinha proposto um conceito anterior. Né? Só que, quando isso acontecia, eles rompiam relações de amizade. Na história da filosofia, o filósofo Voltaire e o filósofo Voltaire e o filósofo David Hume, eles chegaram a... o David Hume passou um tempo em Paris, né, se inteirando mais do iluminismo francês, e chegou um momento que ele se desentendeu com Voltaire, e os dois viraram inimigos jurados, né, a ponto de um tentar ameaçar a vida do outro. Né? Então, quer dizer, esse negócio é complicado. Né? Mas, enfim, o mundo vive disso aí, de tese, antítese e síntese. Né? Se não fosse o confronto das ideias opostas, a filosofia não teria, a própria ciência também não teria evolução. Né? Mas vamos continuar. Então, para superar a ideia de intuição intelectual do Schelling, o Hegel busca uma justificação do conhecimento que deve alcançar a unidade entre a consciência do pensar e aquilo que é pensado. Isto é, quando o pensamento consegue conhecer a si mesmo, ou quando o espírito conhece a si mesmo. O outro objetivo do Hegel era superar algumas dicotomias do pensamento, como a relação entre identidade e diferença. Então, dicotomia, né? Método de classificação que admite apenas dois elementos e implica a oposição entre eles. Divisão de um conceito em dois elementos opostos. Então, vejam só. Em 1812, Hegel vai lançar a primeira edição da obra Ciência da Lógica. Nessa obra, então, o seu objetivo é a fundamentação da razão, sem partir de nenhum pressuposto. Ou seja, a negação de pressupostos é um dos princípios da dialética de Hegel, que é um desenvolvimento da noção crítica de filosofia, que é a postura inaugurada por Kant. Mas aí, seria possível buscar o fundamento do conhecimento sem ter algum dogma do qual devemos partir? Né? O intuito de Hegel é semelhante ao de Fichte. Deve-se partir de algo que, posteriormente, será analisado criticamente
e, se refutado, devemos mudar a nossa concepção, colocando outro pressuposto que também será posto à prova. Então, a verdade é justamente aquela que se mantém e se desenvolve em um processo cíclico até que se mostre imune às críticas e de acordo com a realidade. Não é? Então, Hegel é considerado pelo historiador da filosofia, como eu tinha falado ainda agora há pouco, o último dos sistematizadores, isto é, que busca pensar todos os principais temas filosóficos de modo orgânico entre si, como nós temos em Platão, em Descartes, em Hume, Kant, não é? E aí ele divide o seu sistema em três partes que compõem uma unidade: a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Então vamos analisar aqui essas temáticas aqui. A estrutura lógica, então, forma um dos esteios do seu sistema, certo? Tendo um conceito de ideia, a sua realidade mais bem acabada. Mas ela é relacionada apenas com o pensamento. Ou seja, existe uma outra parte da realidade que é a sua existência material e suas formas de existência. Então, a isto, basicamente, o Hegel chama de natureza, ou seja, a natureza, segundo Hegel, é a externalização ou alienação da ideia, ou seja, a natureza tem a mesma estrutura lógica da ideia, porém, na natureza, a ideia não é sabida como tal, por isso ela aparece como externa e alienada. A estrutura lógica do pensamento, então, está incluída na natureza. Enquanto a natureza se desenvolve, a abertura para a consciência e para o humano encontra-se já no nível da filosofia do espírito. Então, o espírito é a terceira parte do sistema hegeliano, certo? Que envolve um processo reflexivo, uma tomada de consciência da unidade entre a lógica e a natureza, sendo esta toda a realidade. Então, nisto, nós temos um processo de autoconhecimento. Hegel busca descrever o processo de formação da consciência humana desde as primeiras sensações e passando pela relação com o mundo objetivo até a consciência que o indivíduo tem de estar no mundo. Então, esse estar no mundo envolve a consciência de si mesmo como agente, ou seja, o indivíduo capaz de agir de acordo com as determinações de suas vontades. Então, isto Hegel chama de livre-arbítrio, né? E este, então, forma o lado subjetivo do espírito. Então, vejam só, os indivíduos, então, como agentes e opostos em relação, mantêm relações de intersubjetividade, sociais, morais, familiares, de negócios, de organização política e relações de integrantes de uma nação, que Hegel chama de eticidade, certo? Então, esta então será a expressão do lado objetivo do espírito, que se identifica com o que Hegel chamou de filosofia do direito, que é a expressão da liberdade humana na Constituição Social. Então, a última etapa de formação da consciência do espírito, na filosofia hegeliana, envolve a unidade do lado objetivo e do lado subjetivo. E ocorre quando a própria humanidade desenvolve formas de reconhecer essa unidade entre ser e pensar, e entre a humanidade como um todo. Então, as formas de conhecimento que Hegel chamou de espírito absoluto dão-se em três níveis, que são formas de atividade social e que expressam formas de consciência social. A arte, né, que é a forma de intuição social do absoluto, a religião, que é a forma de representação do absoluto, e a filosofia, que é a forma conceitual e discursiva de tomada de consciência do absoluto, e a mais acabada e ampla, segundo Hegel. Né? Então,